Boa noite para todos. Estamos aqui com o Flávio Moreira, que é gerente de soluções analíticas do SEMPES, da Petrobras, que fará a palestra A Ciência de Dados na Gestão de Portfólio de Projetos. Eu vou deixar que o Flávio faça a sua apresentação, mas desde já quero agradecer, pela presença, pela participação no nosso evento, que é um evento que está sendo organizado pela Universidade Federal Fluminense, junto com a Universidade de São Paulo. Flávio, muito obrigado pela sua presença. Passo a palavra para você. Obrigado. Muito obrigado, professor Elandi, obrigado, Dalton. Agradecer a oportunidade de falar de um assunto aí que eu gosto tanto, da ciência de dados aí, e na gestão de portfólio, né? Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Não vou conseguir ver vocês, tá? Então, qualquer coisa, falo, tá? Me apresentando um pouquinho, né? Meu nome é Flávio Moreira, né? Eu sou de São Carlos, sou do interior de São Paulo, sou graduado em Engenharia de Produção Mecânica, lá pela ESC, né? Pela USP de São Carlos. Também tenho mestrado em Engenharia de Produção, também pela ESC, lá de São Carlos, né? Durante o mestrado, eu passei 4 anos aí trabalhando numa startup que chamava Sensoft. Trabalhei como engenheiro de software. Essa área de software foi sempre uma área que me chamou, na programação, sempre uma área que me chamou durante a minha carreira toda, né? Então, assim, sempre fiquei com um pezinho, nunca tirei um pezinho da programação. Aí, prestei concurso da Petrobras, passei no concurso da Petrobras, fiz engenheiro de produção da Petrobras, né? Aí, passei 4 anos um pouquinho longe, né, da programação aí, trabalhando aí principalmente com valuation em PDI, né? Então, valoração de projetos de pesquisa, né? Então, como fazer ali a avaliação econômica de um projeto de P&D, né? Como tentar descobrir ali o valor que aquele projeto pode gerar para a empresa, né? Aí, trabalhando muito com questão de opções reais, valor da informação, né? Entre outros métodos ali que a gente tentava ali gerar uma boa avaliação ali do valor do P&D, né? Na sequência, eu passei a ser fui para líder de escritório de projeto de P&D, né? Então, fiquei 5 anos ali como líder de escritório de projetos, tá trabalhando muito forte ali com gestão de portfólio, gestão de projetos. E faz 2 anos, já vai fazer quase 3 anos agora, que eu estou de gerente de soluções digitais e analíticas do SEMPES, né? Então, eu trabalho no centro, toda essa minha carreira dentro da Petrobras foi feita ali no Centro de Pesquisa da Petrobras. E, atualmente, essa é a minha posição, né? Legal. Pessoal, e aí cabe aqui um pequeno disclaimerzinho, né, que eu tenho que fazer aqui, né? Então, essa apresentação que eu estou fazendo hoje, eu tô aqui com o meu CPF, né? Eu estou representando a Petrobras, né? Então eu tenho que fazer esse disclaimer, tá? Essas informações que eu apresentar aqui são opiniões minhas, tá? Isso não reflete necessariamente a posição da Petrobras. Eu não estou aqui como gerente de soluções digitais do SEMPES, né? Eu estou aqui como Flávio CPF, tá? Mas vamos lá. Eu queria conversar com vocês alguns assuntos aí que eu acho que são interessantes a gente discutir, né? E eu quero trazer uma visão bem cética ali com relação à ciência de dados, né? Ciência de dados é um assunto muito forte, né? Muito em voga atualmente, né? E eu queria tentar responder junto com vocês aqui algumas perguntas, né? A primeira pergunta que eu queria tentar responder é: ciência de dados é moda, né? Isso é uma pergunta muito atual, né? A gente vê muito ciência de dados, né? Cursos de ciência de dados para todo lado e todo mundo querendo se desenvolver, né? E eu queria conversar com vocês sobre o que é moda na ciência de dados, né? Outra pergunta que eu queria conversar com vocês é: o engenheiro de produção faz ciência de dados, né? Faz sentido o engenheiro de produção saber ciência de dados, né? Eu deveria saber ciência de dados, né? Vou falar, uma outra pergunta que a gente quer responder é: como é o dia a dia do time de dados, né? E é possível aplicar a ciência de dados na gestão do portfólio, né? Acho que essas são as principais. No final, eu trago alguns exemplos aqui para a gente contextualizar um pouco do que eu falei, né? Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é: ciência de dados é moda, tá? E aí eu vou tomar emprestado uma consultoria, né? Uma ferramenta de uma consultoria aqui, que é o Hype Cycle, né?
existe uma consultoria que chama Gartner, ela produz alguns relatórios, e um dos relatórios que ela produz, ele usa esse conceito do Hype Cycle, né? O que é esse conceito do Hype Cycle? É um conceito bem interessante, né? Ele coloca as tecnologias num gráfico de expectativas por tempo, né? E ele diz que a maioria das tecnologias, elas têm esse efeito, né? Elas passam por esse efeito, ou seja, né? A gente começa a descobrir a tecnologia aqui no começo, né? Então aqui a gente está no P&D, começa a descobrir a tecnologia, as expectativas sobre a tecnologia vão aumentando, né? E elas vão ficando muito altas, até que chega um momento que essas expectativas elas caem de novo, e aí depois elas voltam a crescer, mas elas nunca chegam naquele pico ali, né, que é o pico das expectativas infladas iniciais, né? É uma ferramenta engraçada, né, de a gente entender assim, mas é uma ferramenta que faz algum sentido, né? Normalmente, a gente usa essa ferramenta para tentar entender, né, onde as tecnologias elas estão posicionadas, né? E qual é... Então, por exemplo, né, quando a tecnologia, quando ela está em pesquisa e desenvolvimento, ela está no comecinho aqui do ciclo, né? Depois ela começa a ser investigada, aí começa uma questão ali de mídia muito forte, né? Quando os primeiros resultados começam a aparecer, né? As primeiras promessas da tecnologia começam a aparecer, né? Em algum momento, as notícias começam a ficar negativas, né? Ou seja, todo mundo começa a tentar e alguns resultados começam a aparecer negativos. E aí as expectativas só vão caindo, né? Até um momento ali que você atinge o vale da decepção aqui, e aí por aqui, quando a gente chega nesse ponto aqui, né, a gente fala que só 5% de todo mundo que poderia estar com a tecnologia, ele de fato está com a tecnologia implantada, né? E aí o tempo vai passando, a tecnologia vai descobrindo o seu lugar dentro das empresas, né? E ela vai se encaixando aqui até ela chegar num ponto aqui em que a tecnologia ela atinge de 20% a 30% da audiência potencial que ela poderia ter, né? Ou seja, né, se a gente pensar que o Gartner supõe ali, né, que a tecnologia ela entra num platô ali quando ela atinge 20% ou 30% do público que poderia estar usando a tecnologia, de fato está usando, né? E ela está no ponto vamos dizer assim, de desilusão aqui quando está com 5% do total do potencial, né, do público potencial, né? É interessante isso, né, para quem está dentro esse relatório, para a gente que está dentro da empresa, né, porque ele mostra ali algumas armadilhas que a gente pode cair e algumas oportunidades, né? Então, teoricamente, quando uma tecnologia ainda está subindo, né, o pico aqui do Gartner, né, você pode correr o risco aqui de adotar uma tecnologia, ou seja, comprar uma tecnologia, ou contratar muita gente, ou trabalhar numa tecnologia que não vai para frente, vai morrer aqui, né? Vai morrer antes de provar o seu valor. Isso é uma coisa que eu não falei, né? Qualquer tecnologia, ela pode morrer em qualquer momento aqui do ciclo, né? Muitas tecnologias, elas morrem ou são superadas ainda do processo de subida aqui, né? As expectativas, alguma outra tecnologia toma lugar. Uma outra possível armadilha que a gente pode cair é na hora que a gente está tendo está todo mundo falando que não está dando certo a tecnologia, né? A gente desistir da tecnologia e, eventualmente, a tecnologia é uma tecnologia que vai gerar valor. E, de fato, gera valor, né? Adotar uma tecnologia muito tarde também pode acabar acontecendo, né? Então, você adotar numa hora em que todas as outras empresas já adotaram, né? E manter uma tecnologia por muito tempo também, acima do tempo que ela já é produtiva, né? Da mesma forma, tem várias oportunidades que você pode explorar, e isso aqui é uma coisa interessante, né? Por exemplo, né, quando a tecnologia está no máximo ali, né, das expectativas dela, é o momento em que mais faz publicidade da tecnologia, né? Então, quanto mais é a hora que as empresas mais colocam propaganda que elas têm a tecnologia implantada dentro delas, né? O comecinho também ali da caída, né? É a hora principal em que que é a hora de contratar as pessoas, né? Enfim, tem vários pontos aqui de oportunidades que a gente pode
trabalhar, e tem várias armadilhas que a gente busca evitar, né? Esse é um guia, é um relatório uma ferramenta, um relatório que é muito útil ali para o pessoal de TI, das áreas, das empresas, né? Decidir, TI de outras áreas, né? Decidir que tecnologias que vale a pena investir ou não, né? E aí, assim, e aí a pergunta, né? Onde está a ciência de dados nisso aqui, né? Em qual ponto a ciência de dados está aqui dentro das empresas hoje, né? Esse aqui é o Gartner de ciência de dados e machine learning, né? E aí, lembrando que ciência de dados é uma disciplina, no final das contas, né? Então assim, tem vários assuntos diferentes, né? E aí eu trago aqui as palavras do Gartner, né? Você vê que ainda você tem muitas tecnologias aqui ainda no pico, né? Ainda passando pelo processo aqui de expectativas muito altas, mas pouco resultado, pouca aplicação da indústria, né? E com pouquíssimas, poucas aqui, né, tecnologias já no platô de produtividade, né? O que isso quer dizer na prática, né? Quer dizer na prática que quando uma tecnologia está aqui, né, quer dizer que ela já está sendo usada. Eu brinco com o pessoal que é igual ao Excel, né? Todo mundo usa e não fala que é uma ferramenta fantástica, né? Todo mundo usa e já sabe o que é Excel, né? Você não faz propaganda, né? Você não vê por aí nenhuma empresa falando, pô, eu uso Excel aqui para resolver os meus problemas, né? Já é arroz com feijão a tecnologia, né? E aqui é uma zona em que a gente ainda não teve uma aplicação. As empresas estão mais falando que elas estão aplicando do que elas de fato estão conseguindo aplicar isso nos processos dela, tá? É interessante que o Gartner também traz aqui, né, uma expectativa de quanto tempo vai demorar para que alguma tecnologia daqui ela atinja o ponto aqui de platô, né? Então, os pontinhos azul escuro aqui são de 5 a 10 anos, os pontinhos azul claro de 2 a 5 anos, os branquinhos menos de 2 anos, né? E olha que interessante, né? Tem os triangulinhos com mais de 10 anos, né? A gente está falando aqui de machine learning quântico, né? E aí a gente tem um xizinho aqui que diz o seguinte: o acesso aqui vai ficar obsoleto antes de alcançar o platô, né? Então a gente já está entendendo que certas tecnologias aqui elas não vão alcançar o ponto, o final aqui do platô de produtividade, né? O que isso diz sobre a ciência de dados em si, né? Bom, tem uma área da ciência de dados que é, de fato, muito arroz com feijão e é aplicada muito fortemente e de uma forma muito forte dentro das empresas, né? E tem muito estudo sendo feito e muito trabalho tentando entender onde que essas tecnologias novas, né? Você vê, né, às vezes, tecnologias que a gente acha que estão extremamente consolidadas dentro das empresas, né, como Deep Learning, né? Deep Learning é uma coisa muito antiga, né? Mas, assim, ainda não, a gente entende que ainda, a Gartner, né, entende que ainda não atingiu ali, que as empresas estão mais falando que de fato conseguem fazer do que de fato fazendo, né? Se você pegar outras tecnologias aqui de machine learning, né, aprendizado por reforço aqui, né, é uma tecnologia que a gente ouve muito falar disso e ainda está muito aqui atrás no Gartner, né? E o destaque aqui da análise preditiva, né? A análise preditiva há tanto tempo já está aqui nesse platô, né? E ciência de dados, né, é uma coisa relativamente nova, né? E aí a pergunta, né? O cientista de dados realmente é uma coisa nova, né? Pois bem, se você olhar o que o cientista de dados faz, né, as atribuições do cientista de dados, né, e coleta limpas de dados, métodos estatísticos, você ia achar essas atribuições dentro de uma outra função da empresa há uns 25 anos atrás. Então, se você procurasse essas atribuições dentro de alguma especialidade, você ia descobrir que quem tinha essas atribuições dentro da empresa era um estatístico, né? Há uns 20 anos atrás, e aí tendo mais dados para trabalhar, né, e tendo
tendo mais tecnologia, que a gente disponibilizando mais tecnologia para trabalhar com dados, esse nome aqui sumiu do mercado, né? Sumiu não, né? Desapareceu um pouco mais, né? E aí começou a aparecer no mercado um chamado especialista em mineração de dados, né? E com uma atribuição nova que era de extrair padrões desses dados, né? Então, ele vinha ali, fazia coleta de dos dados, trabalhava com métodos estatísticos e extraía padrões, né? Há 10 anos atrás, você via essas mesmas atribuições, né? Uma atribuição a mais aqui, que era de gerar previsões mais acuradas, e uma nova profissão aqui, que era o especialista em análise preditiva, né? E daqui para cá, né, tem muito a ver ali com a questão de novos, de modelos de dados mesmo, né, de tecnologia de modelagem de dados, né? E há 5 anos atrás aqui, apareceu esse nome aí, que é esse nome super famoso, que a gente está super conhecendo aí, né? Está super na moda, que é o cientista de dados, né? E a única coisa que talvez difira um pouco, né? O Dalton até estava perguntando se a apresentação estava errada, eu não tinha colocado esse tópico aqui a mais, né? Acho que a única coisa que talvez apareça mais no crachá desse cara aqui, em comparação com um especialista em análise preditiva, né? É a questão de lidar com dados não estruturados, né? E aí, voltando aqui um pouco na apresentação, né? Bom, isso fala muito sobre essa análise preditiva que está aqui muito já no platô aqui do Gartner, né? Ou seja, a gente tem, de fato, profissionais aqui, né, há muito tempo trabalhando já com análise preditiva e fazendo isso um arroz com feijão dentro das empresas, né? Arroz com feijão não, né? Mas assim, um trabalho que já é feito há muito tempo, né? Cientista de dados é uma ciência, é um nome relativamente novo, né? É um nome de há uns 5 anos atrás. Né? E a questão aqui e uma coisa interessante, né? Esse cientista de dados sempre ganhando mais do que os outros profissionais de análise preditiva, né? Às vezes 30% a mais do que um outro profissional de análise preditiva, né? Mas é muito parecido, né? Então, assim, um cara com essa formação aqui de estatístico, ele poderia ir se atualizando, né? Ser um especialista em mineração de dados, depois ser um especialista em análise preditiva e hoje chegar aqui no cientista de dados. Por que esse salto de salário aqui? Né? O que explica esse salto de salário tão grande, né? Ou seja, o que explica essa evolução, né? E é interessante, né? Eu puxei aqui no Trends do Google, né? A pesquisa de termos, né? Data Science, Data Mining, que era o termo antigo, né? Que a gente usava, e puxei o Big Data aqui para fazer um link aqui, né? Então, você vê aqui que o Data Science, até 2014, era muito pouco falado, né? E aí você vê o Data Science aqui começando a crescer, né? O Data Mining, que lá atrás era super falado, diminuindo, né? Sendo reduzido aqui. E aí um termo que começou a surgir na boca de todo mundo a partir aqui de 2011, que foi o Big Data, né? E acho que esse que é o grande ponto ali, que foi esse motivo de virada, né? Pois bem, né? A gente começou muito a falar de Big Data, né? Essa questão de dados, né? O que mudou, né? Mudou que o custo, né, de armazenagem de dados reduziu muito, a nossa capacidade de processamento aumentou muito, né? E, principalmente, a gente teve um crescimento exponencial da quantidade de dados que a gente tem disponível hoje para trabalhar, né? A maior parte desses dados, né, a maior parte desse crescimento aqui, o crescimento de dados não estruturados, né? Então, arquivos, redes sociais, enfim, dados ali que não são dados que estão em tabelas dentro de bancos de dados de sistemas, né? E aí a gente começa a entender por que, né, esse nome da cientista de dados, né? E por que essa valorização de cientista de dados, né? Ou seja, essa quantidade de dados disponível para esse cara trabalhar, né? Ao mesmo tempo, né, começaram a surgir ali várias notícias de várias empresas, né? Isso aqui é um pouco mais atual, né? Mas falando de benefícios ali de bilhões, né, na aplicação de ciência de dados sobre esses dados, que são esses dados não estruturados, né? Então, a aplicação de ciência de dados dos meus dados não estruturados, levando as empresas ali a terem lucros fabulosos, né?
ao ponto que isso foi uma reportagem famosa ali da Harvard, né? Falando que o cientista de dados ali seria, né, o emprego mais desejado ali do século, né? É interessante, né, a chamada aqui, né? Conheça essas pessoas que são capazes de achar esses tesouros, né, que estão nos seus dados não estruturados, né? Colocando desse jeito, isso fez uma explosão ali de cientistas de dados, né? Ou seja, essa ideia de que existia dentro desses dados não estruturados, dentro das empresas, um tesouro a ser achado ali dentro e que só o cientista de dados seria capaz de buscar esse tesouro, né? É interessante, né, a gente ver que outras frases que aparecem ali, né, falando da questão da baixa quantidade de profissionais no mercado e que não teria cientista de dados para todas as empresas, né? Isso aqui explica muito o boom que a gente teve ali de ensino em ciência de dados, né? Então, muitos cursos de ciência de dados em todo lugar, né? Ao mesmo tempo ali, enfim, né? A Harvard se posiciona muito forte ali sobre a questão do cientista de dados, né? Como que isso pingou dentro das empresas, né? Bom, a busca por cientista de dados disparou, né? Então, começou a surgir, todas as empresas acharam, né? Ainda acham até hoje, né? Que tudo que elas precisam é de cientistas de dados, né? Que a solução para todos os problemas é cientista de dados, né? Pagando um salário razoável, né? E com uma oferta de emprego muito longa, muito forte, ali, uma oferta de emprego de cientista de dados muito forte, né? E é interessante, né? Eu peguei aqui e aí é um outro ponto muito interessante, né? Aqui eu peguei a questão do job seeker, né? Então, os empregos colocados ali, né? E aí você vê, né? A quantidade de termos, primeira quantidade de termos relacionados a esse mundo aqui do Big Data, né? E, ao mesmo tempo aqui, né, que o cientista de dados, né, apesar daquele crescimento grande, ele ainda é a linha azul aqui, né? Ou seja, ainda tem duas outras linhas aqui, que são esse analista de dados e esse analista de negócio aqui, que tem uma procura ainda maior que o cientista de dados, né? E é interessante a gente entender, né, a confusão dos termos que existe aqui dentro das empresas, né, principalmente com relação ao RH das empresas, né? Só aqui já dá para perceber, né, a quantidade de termos diferentes que são usados ali para se referir a profissionais vinculados à ciência de dados, né? Eu gosto muito de um artigo aqui, né, publicado por esse professor De Mauro aqui, né, que ele separa, né, os títulos, né, relacionados à ciência de dados em 4 grupos, né? Então ele fala aqui do analista ele fala aqui do analista de negócio, né, do cientista de dados, do desenvolvedor e do engenheiro, né? E aí ele agrupa vários títulos nesses 4 grupozinhos aqui, né? E ele define também aqui uma série de habilidades que cada um desses caras tem que ter, né? Então, entendendo que, bom, se tem uma oferta ali de um analista de negócio, muito provavelmente ele está nessa categoria de analista de negócio mesmo, né? E o que é esperado desse cara é que ele seja um bom gestor de portfólio, que ele entenda do negócio, que ele entenda um pouquinho de analytics, que ele entenda um pouquinho de base de dados, enfim, né? Separado em 4 grupos, tá? Aqui ele mostra alguma série de habilidades aqui para cada, que considerou nesses grupos de habilidades, né? Não vou me estender muito aqui, né? Mas basicamente o analista de negócio mais voltado para negócio mesmo, cientista de dados, né, mais voltado para analytics, o desenvolvedor para codificação e o engenheiro ali para a parte de infraestrutura, né? Eu passei o slide errado.
Exatamente. Então, assim, os 3 pontinhos aqui dizem onde os caras têm que ser mais fortes, né? Fica muito claro, né? Quando você contrata um cara aqui que é um analista de negócio, você está procurando um cara que entenda de negócio, entenda de gestão de projeto e entenda menos aqui de outros assuntos, um pouquinho de analytics e tal, né? Cientista de dados é basicamente um cara de analytics. Desenvolvedor é um cara de codificação e engenheiro de dados é um arquiteto, né? Pois bem, o que eu queria que vocês prestassem atenção, né? Apesar de, né, o analista de negócio ele ser o cara ali, né, que é o cara de gestão de portfólio e que é o cara que entende de negócio, se você olhar o cientista de dados aqui, você vai ver que ele tem skills muito parecidas, né, com o analista de negócio, né? Ou seja, ele entende também mais ou menos da mesma coisa que o analista de negócio entende, né? Então, o cientista de dados aqui nesse desenho, eles parecem muito com o analista de negócio, né? E aí, se você olhar o desenvolvedor e o engenheiro, o desenvolvedor e o engenheiro de dados aqui, eles se parecem também um pouco, né? Resumindo, né? Se você fosse pensando num time de dados, né, a gente tem ali o time de dados, né, o time de ciência de dados, ele não é formado só pelo cientista de dados. E é isso que muitas empresas elas têm dificuldade de entender, né? O time de dados ele é formado por muito mais gente do que só um cientista de dados, né? O primeiro perfil ali, que é o perfil que é necessário num time de dados, numa equipe que vai trabalhar com dados, é um perfil de desenvolvedor de fato, né? E aí esse cara é o cara que codifica, né? O cara que vai fazer desenvolvimento web, o cara que vai trabalhar com captura de dados, com API, né? O lema desse cara aqui, basicamente, é registrar o que precisa ser registrado. Quando a gente procura gente assim, a gente procura engenheiro e cientista da computação normalmente, né? Então, esses caras aqui, esse é um perfil que está lá dentro do time de dados. O outro perfil que está sempre dentro do time de dados, né? É esse cara aqui que é o engenheiro de dados, né? Ou seja, um cara que vai trabalhar com a parte de infraestrutura para dados. Do que a gente está falando? A gente está falando de integração de dados, né? Então, como é que integra bancos de dados, backup, recuperação, administração de banco de dados, carga de dados. A gente brinca que é do oceano de dados para a piscina de dados, né? Então, esse cara aqui é o cara que vai pegar o oceano de dados da empresa e preparar a piscina de dados para a gente conseguir fazer as nossas análises, né? De novo, esse cara aqui, de novo, é um engenheiro ou cientista da computação. Então, esses 2 caras aqui do time de dados têm muito a ver aqui com engenharia e ciência da computação, né? Por outro lado, a gente tem um cara aqui que é um analista de negócio. E esse analista de negócio, qual que é a função dele dentro da equipe do time de dados, né? De fato, entender o negócio, né? Então, quando a gente chega ali, né, e conversa com o cliente, tem que entender ali como que a gente toma uma decisão, né? É esse cara que tem que ser, esse cara que faz o trabalho, né? Ou seja, entender quais são as dores do negócio, entender que tomada de decisão tem que ser feita, conseguir traçar boas hipóteses e ser excepcionalmente um cara bilíngue, ou seja, um cara que entende tanto da área de negócio, ou seja, um cara que consegue sentar numa mesa com a área de negócio da empresa e consegue depois sentar na mesa com esses outros 2 caras aqui que não entendem normalmente nada de negócio, né, que são caras de TI, né? E fazer essa tradução, né? Como é que eu traduzo uma dor de negócio, né? Ou seja, um problema que eu tenho da minha empresa, né? E uma solução ali que possa ser resolvida com dados, né? Então, o lema desse cara é transformar problemas de negócio em hipóteses verificáveis. Normalmente, e aí esse cara, normalmente, é um engenheiro de produção, né? A gente procura gente em engenharia de produção. Engenharia de produção, administração, cursos que tem um negócio envolvido, né? Então, esse é o perfil do cara que a gente procura aqui, né? O último perfil é o perfil de cientista de dados de fato, né? Esse perfil aqui é o cara que, a partir de uma infraestrutura criada, né, por engenheiro de dados, a partir dos dados preenchida pelo desenvolvedor, né, e aí, a partir de um problema que o analista de negócio entendeu e conseguiu modelar, ele vai aplicar aqui a essência de dados de fato, né? Ou seja, fazer previsões, identificar padrões, extrair informação relevante, né? Também a gente brinca lá, né, torturar os dados até que o conhecimento se revele, né? Essa é a missão aqui do cientista de dados, né? Aqui,
O estatístico é o cara que tem uma formação básica mais próxima ali, mais completa com relação à ciência de dados. Mas existe também muito engenheiro de produção. Tá? Eu, hoje, buscando, né, quando a gente busca, né, dentro de empresa, ali, cientista de dados, eu busco hoje muito mais um cara com um perfil de engenharia de produção ou estatística do que um perfil de engenharia de computação. Na verdade, eu tendo a fugir de caras com um perfil de engenharia da computação. Né? Porque eu tenho é muito mais fácil você ter uma formação de negócio e depois aprender a parte de dados e conseguir fazer essa comunicação do que, de fato, você ter uma formação de dados e tentar entender o negócio. Também é possível, né? Mas a minha experiência me fala, né, a minha experiência que me diz que o caminho daqui para cá é muito mais fácil do que de lá para cá, né? Então a gente tem, se vocês me perguntarem hoje na minha equipe, né, qual é o tamanho do time de dados, né? Olha só, eu tenho hoje 10 desenvolvedores na minha equipe que são desenvolvedores de fato. Eu tenho 4 engenheiros de dados na minha equipe. Eu tenho 15 analistas de negócio e só 4 cientistas de dados, né? Ou seja, a minha turma grande é de engenheiro de produção, a minha turma grande é de analista de negócios, né? Então, que time de dados é esse, né? Que trabalha ali com ciência de dados, né? E se vocês me perguntarem ali para a gerência, todo mundo vai falar que o que eu faço é ciência de dados, né? Pois bem, mas a maioria do meu time de ciência de dados é um time de engenheiros de produção, né? Então, né, para perguntar para vocês, engenheiro de produção faz ciência de dados, né? Engenheiro de produção é uma parte importantíssima aqui do time de dados e muito necessária, né? Com bastante, eu diria, né? Voltando aqui o slide para trás, né? E aí pensando aqui nas vagas de analista de dados, né? E analista de negócio, eles são mais requisitados, né? É mais requisitado aqui do que o próprio cientista de dados, né? A composição desses times, ela exige mais que você tenha mais analistas de negócio do que cientistas de dados, engenheiros de dados. Desenvolvedores meio que equilibra, mas assim, com certeza mais analistas de dados do que cientistas de dados, né? Separa aqui em 2 grupos, né? Então, esse grupo aqui que eu falo para vocês, mais ligado ao negócio, e esses caras aqui mais ligados à tecnologia. Tá? Essa é a importância, então, do engenheiro. Então, essa é a primeira pergunta que eu queria fazer, né? O engenheiro de produção, ele faz parte do time de dados, e eu diria que ele é quase que a maior parte do time de dados, né? E como é que a gente trabalha, né? Como é que esse time se orquestra em si, né? Quando ele tem que trabalhar, né? A gente trabalha utilizando o CRISPR-DM, que é uma metodologia, né? Essa metodologia aqui de trabalho, lá tem algumas fases, né? Então a gente começa aqui, né? A primeira coisa que a gente vê aqui é a definição de entender o negócio, né? Definir o problema, né? E aí a gente está falando aqui justamente do analista de dados aqui mesmo, né? Do nosso analista de negócio, né? Então, né, a gente está lá, algum outro gerente ali ou alguma área chega com algum problema, né? Entender esse problema, né? Entender essa dor, entender de maneira clara e concisa o objetivo é uma arte, né? Talvez isso seja uma das partes mais difíceis de você lidar, né? Resolver o problema talvez não seja tão difícil quanto entender o problema que o cliente normalmente tem, né? O cliente normalmente ele chega até a gente sem saber exatamente o que ele quer, sem saber exatamente a dor que ele tem, e normalmente com uma solução já pronta que não funciona e que ele está viciado em fazer daquele jeito, né? Esse é o meu cliente típico, vamos dizer assim, né? Ou seja, ele não sabe onde ele quer chegar direito, ele não sabe muito bem o que está dando ruim no processo dele, e na maior parte das vezes ele já tem uma solução que ele tentou fazer várias vezes e ele não conseguiu, e ele não consegue entender que aquela solução não funciona, né? E aí é muito interessante a gente entender que são
tem duas análises possíveis nesse, quando a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir, né? Isso aqui é um eixo, não é, vamos dizer assim, não é um ou outro, né? Isso aqui vai mais para um lado ou vai mais para o outro, né? Então, tem cliente que chega para você com uma atitude muito mais exploratória, né? Ou seja, cara, eu tenho um problema aqui, eu não sei muito bem por que eu tenho esse problema. Vamos trabalhar com os dados aqui. Esses aqui são os meus dados, né? Então, vamos tentar trabalhar com esses dados aqui para tentar entender qual que é o problema que eu tenho, né? Então, esse é um tipo de comportamento do cliente, né? O outro comportamento do cliente é, cara, eu sei exatamente qual é o meu problema, eu só preciso que você valide o problema para mim, né? E, às vezes, quando a gente faz esse processo aqui, né, quando a gente chega no final desse resultado, o resultado que a gente tem é que os dados não confirmam, né, o que o cara achava sobre o processo, né? O que é maravilhoso, né? Porque permite ao cara ali, de fato, deixar de ser viciado e entender que aquele problema, que o problema é alguma coisa que ele acha que é, né, e que na verdade não é, né? Então, assim, eu brinco com o pessoal que a gente tem que, às vezes, é preciso errar junto com o cliente, né? Então, quando alguém chega com um problema, então o cara chega ali para a gente e fala, eu tô com esse problema aqui, eu tô com esse problema de contratação aqui, porque eu tenho pouca gente para contratar. Fez bem, né? Na hora que você vai ver os dados ali, o resultado da análise de dados diz que o problema dele não é aquele problema, né? E aquilo fica muito claro com os dados, né? Então, e aí a gente parte para uma análise de fato exploratória, né? Ou seja, o que é que de fato está gerando o teu problema, né? Onde é que a gente tem que atuar de fato para começar a tentar resolver isso, né? Isso aqui, né? Esse processo como um todo, né? A formação de engenheiro de produção aqui é excepcional, né? É isso que eu já falei para vocês, né? Essa questão de conseguir entender o negócio de uma forma simples, né? Entender de uma forma objetiva o que o cliente precisa, né? É difícil, é um perfil difícil de encontrar, é uma formação, né? Precisa de uma formação de negócio, né? E a formação de administrador, de engenheiro de produção é excelente para fazer esse trabalho, né? Pois bem, uma vez que a gente entende esse problema, o que a gente tem que fazer, né? Pois bem, tem um problema aqui para ser resolvido, né? Então, quais os dados que eu preciso para conseguir equacionar esse problema, né? Então, se eu tenho um problema, eu tenho que tentar traçar uma hipótese sobre esse problema, né? E essa hipótese, ela tem que ser confirmada ou não com dados que eu tenho, né? Então, assim, e aí começa aquela brincadeira, né? Esses dados existem, né? Isso é também muito comum, né? Muito cliente chega para a gente ali, e aí clientes internos, toda vez que eu estou falando cliente, eles são clientes internos ao centro de pesquisa, ou mesmo a Petrobras. Chega para a gente ali com um problema e ele coloca, olha só, esse problema aqui, eu quero que você me dê essa solução aqui, né? Me vá por esse caminho, né? Só que muitas vezes os dados não existem, né? Os dados que para traçar hipóteses do jeito que o cliente pede, eles ou não existem ou não estão disponíveis, né? E aí a gente tem que ir para algum caminho, né? Que é ou a gente criar uma forma de coletar esses dados que ainda não existem, né? Que ainda não estão sendo coletados, né? E aí entra muito o papel do desenvolvedor lá atrás, né? Então aqui entra a equipe de desenvolvimento e aqui a gente tem que modificar o sistema, né? Então, cara, qual é o sistema que você trabalha? O que eu posso modificar no seu sistema de forma a conseguir coletar esses dados? Será que eu consigo montar um script ali que consiga enxergar o que está sendo, detectar o que está acontecendo, né, de uma forma indireta? Enfim, a gente tem que aqui, é o trabalho de CSI aqui, né, de tentar descobrir onde esses dados, como eu consigo dados para formular uma hipótese, né? Caso eu não consiga esses dados, né, eu posso formular a hipótese de outro jeito, né, trabalhar com outros dados? Essa é a pergunta que a gente pode sempre fazer, né? Muitas vezes o que acontece também é que o pessoal chega com uma hipótese muito rebuscada, que precisam de dados muito refinados, e a gente pode traçar uma hipótese um pouco mais simples, com dados menos refinados, e que
que diz para a gente se a gente está indo no caminho certo ou não, né? Então, isso aqui é muito importante também de conseguir trabalhar na cabeça do cliente, né? Que a gente pode trabalhar com uma hipótese um pouco mais simples, né? Beleza. Descobrir onde estão os dados? Aí começa a parte que é a parte mais... todo mundo fala, né? A parte mais trabalhosa da ciência de dados, né? Que é, de fato, preparar os dados, né? Então, bom, eu sei onde meus dados estão, eu sei que esses dados aqui eu posso relacionar uma hipótese aqui que vai me ajudar a entender esse problema. Normalmente, esses dados não estão em boas condições, né? Então, eu tenho que trabalhar em limpar esses dados, né? Entender o que eu vou fazer com dados que são questionáveis, entender o que eu vou fazer com dados faltantes, entender o que eu vou fazer com dados ambíguos, e na sequência preparar esses dados de fato, né? Ou seja, relacionar um dado com o outro, calcular a medida, né? Às vezes um dado, a gente tem um dado que é um dado cru, né? E que ele precisa ser calculado junto com outros dados para formar uma medida que de fato você vai usar para colocar no modelo de dados, que é o processo da frente, né? Formatar esses dados, restringir ponto de acesso, isso é muito importante, né? Então, por exemplo, dados de informações pessoais, né? Elas são protegidas pela LGPD, né? Então, eu não posso, por exemplo, disponibilizar informações sensíveis de pessoas dentro do banco de dados em que uma outra pessoa possa ter acesso, né? A LGPD é uma questão muito séria e a gente tem que atua aqui, né? Quando a gente prepara os dados, a gente tem que levar isso em consideração. Uma vez que esses dados estão preparados, né? Então, que eu limpei esses dados, né? E aqui a gente gasta, o pessoal fala, né, 80% do tempo, isso depende muito, né? Depende muito do quão bem estruturado você tem o seu banco, né? E os sistemas que estão à volta, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, assim, a maior parte do tempo a gente gasta aqui, né? Uma vez que eu preparo esses dados, aí vem a parte da ciência de dados de fato, né? Ou seja, né? Construir um modelo, né? Aplicar uma técnica de modelagem, selecionar uma técnica específica, construir um modelo com os dados que você tem, né? Uma vez o modelo pronto, a gente testa se esse modelo é eficaz, né? Ou seja, eu consigo prever a qualidade, né? Fiz agrupamentos que fazem sentido, identifiquei padrões interessantes, entendi melhor o processo, né? A gente tem várias métricas aqui para entender se o modelo de fato conseguiu extrair a informação dos dados que a gente precisava, né? Que é uma informação que a gente é o suco dos dados, né? Se o modelo realmente tirou o suco dos dados ali, né? Uma vez que o modelo está bem calibradinho, a gente essencialmente entendeu o processo, né? E aí entender o processo, a gente consegue voltar para esse cara aqui atrás e dizer para ele, olha só, seu processo é desse jeito ou não é desse jeito, né? E aí, uma vez que está tudo isso aí pronto, é só colocar o modelo no ar, né? Ou seja, a gente publica os painéis, distribui para quem tem que distribuir e, de fato, integra o processo, né? Ou seja, coloca aquela ferramenta, né, aquele modelo de dados para funcionar integrado ao processo. Eu sei que está um pouco genérico aqui, e aí lá na parte de exemplos eu vou dar alguns exemplos mais práticos, né, com situações reais de como fazer. Mas é assim que a gente trabalha, tá? Esse é o modelo ali do CRISP, né? E aí a gente vai aqui para a próxima pergunta, né? E ciência de dados na gestão de portfólio de PDI, né? É possível, né? Ou na gestão de portfólio como um todo, né? Faz sentido a gente falar de ciência de dados na gestão de portfólio? Faz, e faz muito sentido, né? Existem vários pontos aqui, né, em que a gente pode trabalhar, né, na gestão de portfólio com ciência de dados e dar resultados melhores do que normalmente a gente teria com outras técnicas puras de engenharia de produção, né? Vou dar um exemplo clássico aqui, e esse aqui é o exemplo mais comum, né? E aí esse exemplo é muito velho ali na ciência de dados, né? Que é a questão de previsão de indicadores, né? Então, eu consigo prever o quanto... Essa pergunta clássica, né, que qualquer empresa sempre faz, né? Eu consigo prever o quanto eu vou gastar até o final do ano, né? Eu consigo prever o valor do meu portfólio, né? Ou seja,
uma vez que o meu portfólio entrar em produção, eu consigo saber o quanto ele vai gerar de valor, né? Baseado em projetos antigos, baseados nos meus resultados antigos, né? Prever gastos baseados em projetos antigos. Eu consigo prever a evolução de maturidade, né? Então, quando a gente está falando de pesquisa, né, em PDI, a gente está falando de maturidade de projetos, né? Ou seja, a pesquisa ela vai maturando até um ponto em que ela está disponível para ser implantada numa área de negócio, né? Pois bem, eu consigo prever com qual velocidade eu vou conseguir evoluir os projetos, né? Ou seja, esse projeto aqui eu vou conseguir evoluir rapidamente e vou conseguir implantar isso dentro de uma tecnologia, conseguir implementar dentro de uma área de negócio da Petrobras, um poço, ou enfim, em algum lugar ali, de forma que vou conseguir evoluir a tempo, né? E é da mesma forma, eu consigo prever a duração do projeto, né? Então, o projeto com essas características aqui, quanto tempo ele costuma durar, né? O modelo ele consegue me dizer isso, né? Tudo isso aqui, né? Normalmente, em empresas, é feito muito de forma intuitiva, né? Muito baseado no feeling dos gestores, né? E é a famosa... e é aquilo que a gente fala, né? Tendo dados, né? A gente consegue tomar decisões baseadas em dados, né? Então, os dados conseguem gerar resultados muito melhores, né, do que o feeling das pessoas, né? Ao menos eles conseguem, os dados, né, com o feeling das pessoas, conseguem, os dois juntos conseguem chegar em resultados melhores, né? Então, isso é muito interessante, né? Tenho inúmeros casos aqui, né? De situações aqui em que o gestor, os dados aqui, o gestor ia tomar uma decisão em algum sentido, e aí os dados ajudaram ele, né, a entender que, poxa, talvez é possível que tenha mudança no seu portfólio aqui, se a sua projeção de gasto do seu portfólio talvez não seja exatamente o que você está pensando, né? Ou seja, há condições, novamente, de você ter uma situação igual você teve há uns anos atrás, ou há condições, novamente, de você... Enfim, tem muito recurso aqui para ser usado em ciência de dados, que dá resultado, e dá um resultado muito interessante, né? Um outro ponto que é super interessante de você entender, né, quando você fala de gestão de portfólio, né, é entender o fator de sucesso de um projeto, né? Ou seja, quando a gente está falando de PDI, né, de pesquisa e desenvolvimento, né, a gente admite e a gente entende que os projetos fracassem, né? Ou seja, a gente não espera que todo o desenvolvimento de pesquisa, né, quando a gente está falando de pesquisa, que todo o desenvolvimento, ele de fato, ele vai conseguir chegar ao final e gerar valor, né? Mas eu preciso entender quando um projeto ele está sinalizando fracasso e atuar já nesse projeto e cancelar ele o mais rápido possível, né? É o tal do fail fast. Ou seja, os projetos eles precisam quanto mais rápido eu identificar que um projeto ele não vai ter sucesso, né? Mais rápido eu encerro ele e sou capaz ali de usar esse dinheiro aqui para outros projetos, né? Então, assim, quais fatores também são os fatores que levam os projetos a serem mais rápidos? Quais fatores que fazem os projetos gerarem mais valor? Eu consigo identificar isso na minha carteira, né? Quais fatores são gargalos dentro dos projetos, né? Isso tudo é possível de identificar utilizando ciência de dados de uma forma bem séria, né? Os dados eles conseguem gerar isso, dados são fatos, né? E aquela velha história, né? Contra fatos, né? Não há argumentos. Às vezes há, né? Mas esses dados eles são muito eles tiram a essência ali, né? Eles tiram a contestação, né? Numa reunião ali que você muita gente está discutindo, né? Então uma pessoa acha uma coisa, um gerente acha que o assunto é aquilo, tá? Trabalhar com dados leva essa concordância de todo mundo, né? Todo mundo concorda quando você mostra o dado e mostra que não é assim, mostra com dados, né? Ela dá
ela dá uma maturidade para a decisão muito melhor, né? Uma outra coisa um outro caminho ali que a gente pode seguir ali, que é um caminho interessante ali dentro de portfólio, né? Tem a ver com a questão de recursos, a distribuição de recursos, né? Então, os meus recursos dentro do meu portfólio estão distribuídos, né? Ou seja, eu estou cobrindo todos os temas que eu deveria, né? Eu estou cobrindo todos os horizontes de planejamento, a distribuição dos meus projetos entre minha carteira está adequada. Esse aqui é um exemplo clássico, né? Eu consigo olhar ali para algumas características dos meus projetos e entender se uma carteira ela está mais pesada para o gestor do que outra carteira, né? E aí, então, será que essa carteira aqui não deveria ser duas, né? Ou ter duas pessoas cuidando dessa carteira, né? Por exemplo, eu tenho uma carteira aqui, vou dar um exemplo simples, as análises não são tão simples assim, mas eu tenho uma carteira aqui que envolve a gestão de 200 pessoas, enquanto eu tenho uma outra carteira aqui que envolve a gestão de 3 pessoas, né? Será que isso está realmente equilibrado, né? Pois bem, os indicadores não são simples assim. Quando você começa a complicar esses indicadores, compor esses indicadores, então, tem muitos indicadores diferentes, com muitas características diferentes, né? Essa distribuição a gente não consegue mais fazer de uma forma humana, né? E eu ali pegar e tentar olhar em N características diferentes, tentar distribuir a carteira de forma que ela fique adequada, né? Mas a ciência de dados consegue, né? Então, os recursos de ciência de dados conseguem fazer, esses modelos de ciência de dados conseguem fazer essa distribuição ser um pouco mais adequada e a gente funcionar um pouco melhor, né? Mineração de processos, esse é um assunto super interessante, muito pouco falado em cursos de ciência de dados, né? E que tem muito a ver com engenheiro de produção, né? Engenheiro de produção está muito acostumado a desenhar o processo, né? E a técnica de mineração de dados é uma técnica de você, através da ciência de dados, sair com o desenho de processo sem precisar desenhar o processo, entender o que o processo está acontecendo, como o processo acontece, né? É uma técnica muito interessante. Vou dar um exemplo dessa, que eu acho que tem muito a ver com vocês, né? Mas, basicamente, quando vocês entrarem em empresa, vocês vão fazer desenhos, né, de processos, vão ter processos desenhados no papel, né? E esses processos, eles nunca acontecem como eles, de fato, foram desenhados, né? Isso é uma máxima, né? Então, muitas vezes tem etapas que estão ausentes, tem etapas que se repetem, às vezes as etapas do processo eles não estão ocorrendo na ordem certa. Muitas vezes o processo tem entre etapas muito alto, muito baixo, nas filas entre as etapas são muito altas. Enfim, tem uma porção de coisas que a mineração de processos consegue ajudar a gente a trabalhar, né? Deixa eu ver como é que eu estou com o tempo. Desvios e análise crítica, né? Então, assim, quais projetos estão com alguma anomalia? Isso também é um outro assunto muito interessante de que a gente pode trabalhar com ciência de dados, né? Então, detectar anomalias em projetos, né? Então, o projeto está econômico, perdulário demais, rápido, lento demais, com uma valoração distoante, né? Normalmente, a análise crítica que vocês vão ver, né, a análise crítica de desvio de curva S, de gestão de portfólio normal, ela não leva em consideração as características de projeto, né? Então, se você tiver uma carteira ali que você tem 900 projetos diferentes, né, e tentar traçar esperar que eles vão ter, né, distribuições de orçamento, né, de gastos e físicas iguais, né, é muito otimismo, né, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece é que a gente tem que entender os projetos iguais, entender as anomalias pelos semelhantes, né? Então, esse grupo de projetos aqui tem uma certa característica e dentro desse grupo de projetos eu tenho que conseguir detectar uma anomalia ali dentro e nessa anomalia eu conseguir atuar, né? Nem sempre um projeto econômico rápido ou com uma valoração muito alta é bom, né? Às vezes, esses projetos sinalizam anomalias que têm que ser tratadas, às vezes tratadas muito rapidamente, né? Eu já tive problemas piores com projetos que pareciam bons demais para ser verdade, do que com projetos
que eram ruins, assim, né? Ou seja, que estavam gastando mais, né? Esses problemas costumam ser um pouco mais fáceis, né? Realmente são problemas de dirigenciamento, né? Agora, projeto que é econômico demais, rápido demais, né? Aí normalmente são problemas mais graves, né? E conseguir identificar isso na carteira com alguma complexidade, né? Quando a carteira é muito complexa, né? Trabalho da ciência de dados. É muito difícil você fazer isso manualmente, né? Eu não sei como é que eu estou aí no tempo. Como é que estamos aí? Como que eu estou de tempo aí, pessoal? Ô, Flávio, esteja à vontade para poder continuar Tá, no seu ritmo, tá bom? beleza. Obrigado. Tranquilo. Eu vou falar aqui um pouco vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo legal, né? Então, é esse exemplo aqui da mineração de processos, né? Então, assim, o meu processo de contratação pode melhorar, né? Essa é uma pergunta que vocês podem encontrar ali quando vocês estiverem no seu ambiente de trabalho, né? E aí, quais são as dores ali, né, que normalmente o cliente chega para a gente, né? Pô, meu tempo de contratação é muito alto, meu processo tem inúmeras etapas, etapas às vezes que eu nem sei quais são, né? Não consigo identificar quantas etapas eu tenho, né? Quem dera medir, né, o tempo entre as etapas, né? Não consigo identificar os gargalos no processo, enfim. Esse é várias dores ali que podem chegar para vocês ali numa situação dessa, né? E essa primeira fase aqui de entendimento de negócio, né? Uma vez tendo esse entendimento dessa dor, né? Que é um processo ali não desenhado, um processo que está esquisito, né? A gente vai ali para a parte de entendimento dos dados, né? No caso aqui do exemplo que eu estou dando, né, a gente entendeu ali que existiam 3 sistemas diferentes que tinham o log de todas as transações necessárias que correspondiam a todas as etapas do processo. Ou seja, o processo como um todo o log do processo como um todo poderia ser entendido olhando log de 3 sistemas diferentes, né? Então a gente conseguiu pediu acesso a esses 3 sistemas, né, aos 3 bancos de dados, né? E começou a preparar os dados, né? Ou seja, integrou esses logs todos, fez o NLP dos eventos, ali tratou, né, os eventos que estavam logados nesse grande log aí, identificou eventos iniciais e finais de cada etapa. E aí, né, com esses dados todos preparadinhos, aí a gente colocou nos algoritmos de modelagem relacionados à mineração de processos, né? No caso, o Alpha Miner, o Alpha Plus, o Elastic Mining, o Inductive Mining, né? E aí o modelo faz a mágica, né? De traçar ali, de conseguir desenhar um mapa do processo a partir desses logs, né? Ou seja, desenhar um mapa, entender possíveis problemas, entender o quão diferente o seu processo atual, né, o seu processo real é diferente do processo que você desenhou, né? Então, a gente fez a modelagem aqui. Desse caso específico, a gente utilizou o Alpha, né? Depois a gente vai lá, compara, né? Então, compara esse modelo, né? Então, esse processo aqui do Alpha com os logs, né? Então, com o log real do processo. Uso algumas medidas aqui para verificar se esse modelo está representativo, né? É representativo ali de fato ali daquele processo, né? E aí implanta, né? E leva para o cliente novamente. Então, o que a gente conseguiu gerar de resultado aqui, né? A gente conseguiu gerar um mapa de processo automaticamente. Então, ao invés de a gente tentar entender ali etapa a etapa do processo, né? E era um processo que tinha vários fluxos diferentes, né, com várias complicações, um mapa de processo muito pouco definido, né? A gente consegue chegar nesse mapa do processo real, né? Consegue identificar ali real time ali, né? A partir desses logs ali, o tempo entre as etapas, né? Então, quantos processos a gente tem em cada etapa e qual o tempo entre essas etapas. Consegue identificar o tempo de ciclo, o tempo de espera, consegue achar qual é o principal gargalo, né? E aqui, interessante esse caso específico
aqui, né? Não posso colocar muito a fundo nesse caso, né? Mas assim, o gargalo era muito diferente do gargalo que a pessoa achava que era o gargalo do processo, né? E simulações de what if, né? Então, assim, suponha aqui que eu tenho uma etapa do processo que eu acho que é o meu gargalo, né? Então, o que aconteceria se eu adicionasse mais pessoas para executar essa etapa, né? E aí o sistema consegue recalcular dentro do modelo se os tempos diminuiriam de fato ou não, né? Benchmark interno, então, tem alguma área aqui que ela está conseguindo fazer isso aqui mais rápido, passar por essas etapas de uma forma mais rápida que outra, né? Algum fluxo que é mais rápido que o outro, né? Tudo isso aqui, né? E é muito interessante, né? Tudo isso aqui, normalmente, um trabalho de engenheiro de produção, né? E um resultado vindo ali da ciência de dados, né? Então, você vê como que as coisas conversam muito, né? É um trabalho de engenheiro de produção aqui, usando ferramentas de modelagem de ciência de dados, né? Esse aqui é o painel final, tá? Aqui eu tive cuidado aqui de apagar aqui os dados, né, de fato, né? E aqui é um pedacinho do processo, tá? Esse processo aqui tinha mais de 100 etapas individuais, sendo que o processo original tinha traçado ali 10 etapas, né? E o processo real que estava acontecendo com mais de 100 etapas aqui, né? Entre etapas que se repetiam e etapas que a gente que não eram previstas no processo original, né? E aí com os tempos de cada uma das etapas e onde estavam os principais gargalos, né? É um resultado que brilha os olhos ali de quem anda no processo, né? Conseguir de fato entender onde ele tem que atuar, entender para que ele tem que atuar, né? Onde faz mais sentido e onde não faz, principalmente, né? É aquela velha história que eu falei para vocês lá no começo, né? Às vezes o cliente chega para a gente já achando que ele tem que atuar em um certo ponto aqui, né? Por exemplo, do processo. E muitas vezes, quando a gente faz um trabalho desse, consegue identificar e consegue ver o que está acontecendo de fato, o ponto que ele estava tentando atuar ali e o ponto em que ele estava botando mais esforço era um ponto que ele poderia atuar quanto ele quisesse, que não era o gargalo do processo como um todo, né? Existem outros pontos aqui do processo que são muito mais interessantes, né? Enfim, é um resultado interessante aqui em termos de processo, né? Outro exemplo que eu posso dar para vocês é relacionado aos meus projetos que vão ter sucesso, né? Que eu imagino um gestor de portfólio tentando entender ali como descobrir se um projeto da carteira dele vai ter sucesso ou não, né? Isso é uma característica normalmente específica da carteira, né? Então, projetos que têm características em comum tendem a terem fatores de sucesso em comum, vamos dizer assim, né? E aí, como descobrir quais são esses fatores de sucesso para a característica da minha carteira, né? Ou seja, o que eu preciso olhar para tentar descobrir se o meu projeto vai ter sucesso ou não, né? Esse é um tipo de análise que pode ser feito também usando ciência de dados, né? Ou seja, a gente começa lá atrás fazendo um brainstorm, né? E tentando entender quais os fatores que poderiam contribuir, né? Então, quais dados ali seriam necessários para a gente poder chegar nesse desenho, né? E quais dados que a gente acha que são fatores que poderiam ser fatores de sucesso, né? E aí pode ser quantos dados a gente quiser que o modelo analise, né? Então, eu acho que o fator de sucesso do meu projeto, dos meus projetos é a quantidade de pessoas. Eu acho que o fator de sucesso do meu projeto é o orçamento colocado. Não é a quantidade de consultores. O fator de sucesso pode ser a velocidade com que ele está andando. Se ele for uma velocidade rápida, quer dizer que ele vai ter sucesso ou não. Beleza. Vamos fazer um brainstorm aqui e identificar todos os fatores que são os fatores que a gente acha que podem dizer ou não se o processo vai ter, se meu projeto vai ter sucesso ou não. E vamos de novo olhar para trás do portfólio e ver se de fato existe correlação ali, né, entre esses fatores que foram traçados e os dados, né? Aí a gente vai para a parte de preparação de dados, né? Ou seja, basicamente nesse caso era integrar dados de alguns sistemas que a gente tinha, né? Limpar os dados e principalmente criar medidas, né? Então, quando a gente olhava para os dados, algumas dessas medidas não eram tão óbvias, né? Por exemplo, se você pegar uma medida de velocidade do projeto, uma medida que
muito provavelmente ela não vai sair tão óbvia ali, né? Não existe o dado no sistema de uma forma tão óbvia, né? É necessário fazer uma conta ali para chegar nisso, né? Mas, assim, uma vez se tendo todas essas medidas montadas, aí a gente passa para fazer o modelo, né? No caso desse exemplo específico aqui, né, a gente usou uns modelos simples ali de ciência de dados, né? KNN, árvore de decisão, o SVM, regressão logística, né? Aplicou esses modelos aqui, viu qual deles ele se encaixa, conseguia prever melhor nosso processo, né? E aí testou esses modelos, né, com relação a alguns parâmetros de medição, né, medição de performance padrão desse tipo de análise. E aí chegou no resultado, que era o quê? Né? É basicamente um painel ali em tempo real, em que eu consigo identificar ali, cara, quais são os meus projetos aqui que têm mais chance de sucesso baseado no histórico da minha carteira, né? Quais são os projetos ali que eu tenho que dar uma olhada, pois eles estão com risco de fracasso, e por que eles estão com risco de fracasso, né? O que diz ali que esse projeto tem risco de fracasso, né? Será que eu preciso colocar mais consultor aqui nesse projeto? Será que essa equipe do projeto aqui não é suficiente para fazer o que ele precisa fazer? Bom, será que essa relação entre o orçamento do projeto e a equipe é suficiente? Será que a abrangência de temas desse projeto está muito alta? Será que, enfim, tem vários fatores ali que são identificáveis, né, pela ciência de dados, né? Então a gente traça essas medidas, bota no modelo e o modelo responde para a gente, né? Bom, isso aqui faz sentido você olhar, isso aqui não faz sentido você olhar.